Muito bem, agora já com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Palmela, deixa-me apresentar todos, embora sejamos todos aparentemente conhecidos. Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Dé Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Álvaro Amar, Presidente da Câmara Municipal de Palmela e eu próprio, Francisco Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença, particularmente da imprensa, nesta conferência que foi agendada pelos 4 municípios aqui em Sesimbra e foi agendada num momento muito particular e que é importante que o façamos, porque é o momento certo, numa altura em que o Governo está, de certa forma, a fechar o acordo de parceria para o Portugal 2030, um acordo de parceria que, de certa forma, vai evidenciar os instrumentos financeiros do próximo quadro comunitário de apoio no horizonte 21-27, e obviamente não seria tão importante o agendamento desta conferência de imprensa e, de certa forma, nós colocarmos também publicamente as nossas dúvidas, aquilo que é a nossa grande preocupação relativamente a este instrumento financeiro, se ele de facto fosse benéfico para a região de Lisboa e particularmente para a região de Setúbal. O acordo de parceria no horizonte Lisboa, aliás, Portugal 2030, deixa apenas 3,9% para o Programa Regional Operacional de Lisboa. Como sabem, nós estamos incluídos em termos de unidades territoriais, estatísticas e territoriais, a NUT 2 e 3 na área metropolitana de Lisboa. Prevê-se, face àquilo que é o atual quadro comunitário de apoio, um decréscimo muito significativo dos montantes que estarão disponíveis para o Programa Regional de Lisboa. Recordo que o PT 2020 representa 817 milhões de euros, aquele que está hoje ainda em vigor e a terminar, 817 milhões de euros para a região. Já era, apesar de tudo, na nossa opinião, muito curto face às necessidades que a própria região de Lisboa e particularmente a região de Setúbal sentem e esta diferenciação que, de certa forma, será necessária para criar uma coesão, por um lado, interregional e, por outro, também com o país, vai decrescer, de acordo com aquilo que está previsto no acordo de parceria, para 381 milhões de euros. E isto, o significado que tem é porque é a única região, a única NUT 2 do país que, de certa forma, vai decrescer o seu financiamento no novo quadro comunitário. Portanto, Lisboa, a AML, reduz de 817 milhões para 381, Norte, Centro e Alentejo sobem todos, embora em montantes mais residuais. Só para dar uma nota, só para se perceber o enquadramento de um território que abrange 1/3 da população do país. Para perceber o contexto, o Norte tem 3,395 milhões de euros, 3.395 no programa regional, o Centro com 2,172 milhões de euros, o Alentejo com 1,104 milhões de euros e o Algarve, que tinha 319, aliás, bem mais baixo do que aquele que era o da própria área metropolitana de Lisboa no PT 2020, vai passar para 780 milhões de euros. E esta preocupação, para além dos montantes, que de facto resultarão, obviamente, quer num investimento público, que muitas das vezes vê reflexo na sua concretização, as autarquias locais como principal agente, mas também no investimento em iniciativa privada vemos com grande preocupação estes próximos anos, se não houver nenhum mecanismo financeiro que possa, de certa forma, também compensar esta diferenciação, particularmente na região de Setúbal, onde se pretende, obviamente, criar também, dentro da própria região, e sem prejuízo da discussão que se possa vir a ter, e com certeza terá lugar de redefinição daquilo que são as unidades territoriais, particularmente das NUTs, sejam 2, sejam 3, que só terão efeitos caso, obviamente, também essa discussão passe da teoria à prática a partir de 2027. A verdade é que, de certa forma, existiria também um compromisso de se encontrar alguma solução por via de instrumentos financeiros para além do Portugal 2030, partindo do pressuposto que as regras, e é essa a indicação que temos sempre, são regras que emanam da própria Comissão Europeia, de encontrar por via de outros instrumentos financeiros, particularmente aquilo que ficam afetos aos programas nacionais, nomeadamente ao Fundo de Coesão, ou mesmo por via do PRR, algum equilíbrio que pudesse, de certa forma, equilibrar e, portanto, dar à região de Setúbal e também, não menos importante, a municípios da coroa norte da área metropolitana de Lisboa, esta falta de investimento que muitas vezes nós temos por via do quadro comunitário de apoio. Mas para além da questão financeira
dos montantes globais do programa regional, também não é menos importante nós sinalizarmos que irá haver uma redução da comparticipação relativamente às prioridades de investimento e àquilo que serão os avisos a abrir, que no PT 2020, o atual, se mantinha nos 50% e que vai reduzir para 40%, o que vem ainda mais dificultar quer a iniciativa pública, mais uma vez, quer também a iniciativa privada naquilo que é o acesso, porque tem que ter, em termos de capitais próprios, 60% do investimento a realizar. E, portanto, este é o quadro que nós temos e, portanto, é importante, mesmo num momento de transição, estamos a falar num momento de transição política entre duas legislaturas, entre dois governos, é importante que esta questão seja sinalizada, é importante que esta questão seja ponderada, nomeadamente a não assinatura para já deste acordo de parceria Portugal 2030, portanto, sem haver uma maturação relativamente aos programas operacionais, particularmente o regional de Lisboa, e sem haver, obviamente, também uma redefinição das taxas de cofinanciamento e, particularmente, na possibilidade de haver mecanismos, que sempre foi uma questão que foi colocada nas sucessivas reuniões que fomos tendo entre autarquias e o Governo, particularmente quem tinha a tutela da coesão territorial, de haver a possibilidade de haver outros instrumentos financeiros que nos vão passando ao lado, tenho que dizer com franqueza, e se olharmos para o PRR e aquilo que são os investimentos para a Península de Setúbal, claramente percebemos as dificuldades que isso representa do ponto de vista também da visão que se pretende de coesão territorial para a nossa região. E, portanto, é importante que haja também estes mecanismos financeiros, seja por via do Fundo de Coesão, programas nacionais, seja por via de outros instrumentos que possam, de certa forma, equilibrar esta falta de montantes disponíveis, sabendo nós que grande parte do investimento público, seja ele de iniciativa nacional, seja ele de iniciativa local, está indubitavelmente entroncado nestes mecanismos financeiros provenientes da própria União Europeia. E, portanto, é necessário também a abertura deste processo de reorganização estatístico das NUTs, seja 2, seja 3, é uma matéria que, obviamente, temos também num curto espaço de tempo de ponderar, tendo em conta aquilo que já há muitos anos as autarquias da região de Setúbal, eu diria mesmo, as entidades, as várias organizações da região de Setúbal, sejam elas de iniciativa pública ou privada, têm reivindicado, que não seja um mero anúncio, têm tido um conjunto de entraves ao longo deste processo, que tem a ver exatamente também com o sistema entre as unidades territoriais e as unidades administrativas, nomeadamente as comunidades intermunicipais, no nosso caso, a área metropolitana de Lisboa, e que temos defendido e que continuamos a defender que desta redefinição das unidades territoriais não deverá haver uma cisão da unidade administrativa, nomeadamente da área metropolitana de Lisboa, onde se tem feito um trabalho profícuo. Aliás, na nossa opinião, até se devia ir mais longe naquilo que é o papel de uma autarquia local, quase como uma região, no caso em concreto da área metropolitana de Lisboa, mas, de certa forma, é estas as preocupações, é isto que também queremos publicamente, de certa forma, denunciar, que é percebermos as populações, as empresas, os agentes da Península de Setúbal e da região de Setúbal, eu diria também a par da região de Lisboa, com muita incidência nos municípios da Croa Norte, que no horizonte que aí vem do próximo quadro comunitário vão ter instrumentos financeiros residuais, do ponto de vista dos montantes, e vão ter com participações que serão de 40%, o que traz, obviamente, uma dificuldade acrescida também àquilo que é a tesouraria, os orçamentos municipais, e eu também, não é menos importante dizê-lo, mesmo para aqueles que são de iniciativa privada. Mas pronto, era esta a introdução que queria fazer, mas se calhar por esta ordem, deixava depois a palavra ao meu colega Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, que também tem ali alguns números que refletem bem esta dificuldade até de coesão que nós vamos tendo relativamente ao país. Há dias comentávamos, desculpa-me, Kim, só para dar esta última nota, a coesão do país neste momento não foi feita em função da melhoria das condições das regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Foi feito à base do decréscimo da capacidade económica da região de Lisboa no seu todo. E, portanto, mesmo os últimos instrumentos financeiros e o que temos hoje em vigor, que resulta, obviamente, nesta realidade incontornável, factual, com aquilo que se prevê para o horizonte 2030, não só vem continuar a ter esta dimensão, como eventualmente, face àquilo que é apresentado no acordo de parceria, vem ainda a adensar essas mesmas dificuldades e, obviamente, esse decréscimo da capacidade, obviamente, económica da região de Lisboa. Joaquim.
Obrigado. Boa tarde a todos também. Cumprimento os meus camaradas presidentes de Câmara Municipal, todos os presentes. É só enfatizar aqui alguns aspectos que o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, já o referiu, mas não tanto dizer que nesta última década a única região do país que decresceu em termos dos indicadores económicos e sociais foi a região de Lisboa. E por isso para nós é incompreensível que a região de Lisboa, sendo aquela que efetivamente cresceu 15 pontos percentuais na última década, seja aquela que tem um corte nas verbas dos fundos europeus superior a 50%. Aliás, no total das verbas que estão disponíveis para a região de Lisboa, e aqui não estamos a falar só dos municípios, estamos a falar de todas as entidades, nós iremos ficar com quase, não chega a 4% de todas as verbas que vão para as regiões. Estamos a falar de 381 milhões, quando para todas as regiões do país estão previstos 9.732 milhões de euros. 9.732 milhões de euros para todas as regiões do país, somente 381 milhões para a região de Lisboa. É incompreensível esta decisão, que é uma decisão política, do Governo do Partido Socialista, quando também é incompreensível a falta de investimento público que tem existido, ou melhor, que não tem existido na nossa região, também na área metropolitana, mas aqui na região de Setúbal, o aeroporto de Lisboa no Campo de Alcochete, a terceira travessia do Tejo, os equipamentos de saúde fundamentais, como o Hospital do Seixal, o alargamento do Hospital Garcia de Horta e Almada, o alargamento do Hospital do Barreiro, Montijo Barreiro, o alargamento do Hospital de Setúbal, entre muitas outras necessidades também do ponto de vista da mobilidade, têm ficado adiadas e que não constam, em grande medida, naquilo que são nem o acordo de parceria, com esta reduzidíssima dimensão financeira, nem no plano de recuperação e resiliência, nem mesmo naquilo que são os planos de investimento do Governo já, portanto, anteriormente conhecidos. Por isso, não se compreende o porquê, a razão subjacente a esta decisão política de reduzir verbas de forma significativa à região de Lisboa e também, de facto, também não, digamos assim, resolvendo um problema que já existe há muitos anos e que os governos não têm resolvido, que é a questão da equidade entre os municípios e entre as regiões. Basta ver que dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, praticamente 15 têm valores de desenvolvimento económico e social idênticos aos concelhos das regiões Oeste ou mesmo do Norte de Alentejo. Esses concelhos vão ter acesso a fundos europeus 10 vezes, num montante 10 vezes superior àquilo que nós vamos ter acesso e também numa taxa de cofinanciamento de 85%, enquanto a nós é de 40%. Não se compreende porque é que, sendo Odivelas, tendo indicadores de desenvolvimento económico e social idênticos, por exemplo, a um município da região Oeste, por que razão é que existirá esta disparidade? Isto é a realidade estatística, é a realidade dos factos e as políticas servem para intervir sobre estas realidades. E, de facto, aquilo que vai acontecer é que esse município da região Oeste terá acesso a fundos em dimensão muito superior e uma muito superior taxa de cofinanciamento e o município de Odivelas, para nomear um, posso nomear o Seixal também, terá acesso a fundos num montante muitíssimo inferior e uma taxa de comparticipação também muitíssimo inferior. Por isso, algo tem que ser feito. Houve a pronúncia do acordo de parceria terminou na passada terça-feira. O município de Seixal, tal como outros municípios e na própria área metropolitana de Lisboa, pronunciámos-nos contra este acordo de parceria, exatamente por não cuidar daquilo que é a convergência e a equidade entre os territórios e entre as populações, e exigimos ao Governo que tome medidas exatamente no sentido contrário àquelas que agora veio anunciar e veio propor, e por isso esta conferência de imprensa é, antes de mais, uma afirmação também política de quem está, de facto, que pretende para a região de Setúbal e para a região de Lisboa um caminho de desenvolvimento com mais investimento público, com mais fundos europeus e não aquilo que acontece que é menos investimento público e menores fundos europeus, que é o que o Governo do PS tem apresentado. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Santos. Passo agora a palavra a André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas.
Bom, neste quadro que já foi aqui descrito e que justifica a realização desta conferência de imprensa, é importante salientar, de facto, a falta de investimento público, designadamente na Península de Setúbal, ao longo de décadas. Todos nós temos ouvido falar que, desde 2003, com a retirada ou a extinção da NUT 3 da Península de Setúbal, os investimentos na Península de Setúbal são praticamente, os investimentos públicos na Península de Setúbal são praticamente igual a zero, de quem tem a responsabilidade, naturalmente, de olhar para um território da mesma forma, com as mesmas preocupações, e sabendo todos nós, também há do conhecimento, de que a Península de Setúbal tem um potencial de desenvolvimento que a região e o país não têm sabido aproveitar. É neste âmbito também que temos de denunciar, de facto, esta situação de falta de investimento deliberado, só o podemos entender assim, por parte de quem tem tido a responsabilidade de o fazer. E se, de facto, em 2013 o governo do PS e do CDS, do PSD e do CDS, numa decisão de retirar a NUT 3 à Península de Setúbal, que, como sabem, através da NUT 3 era possível fazer uma avaliação estatística dos dados estatísticos que permitissem, em qualquer momento, fazer uma ponderação em termos da avaliação dos dados europeus, ou da avaliação europeia para este território, que de facto ficasse bem claro a forma como este território estava a ser preterido, tanto por falta de iniciativa do Governo Nacional, como por falta de iniciativa da Comissão Europeia. Isso, todos sabemos disto, mas também desde 2015, com o atual Governo, que está agora a terminar as funções, também não houve nenhuma iniciativa, embora sabendo bem desta realidade, não houve nenhuma iniciativa no sentido de poder beneficiar ou repor, digamos assim, a justeza da necessidade do investimento neste território. Também sabemos que em 2019, por exemplo, o Governo poderia ter apresentado a proposta na Comissão Europeia para a criação da NUT 3 e também de uma NUT 2, no sentido de que os fundos do quadro 2030 pudessem já vir a beneficiar a Península de Setúbal, tanto na disponibilidade dos fundos, como em diversidade de programas que pudesse vir ajudar a que a Península de Setúbal pudesse melhor beneficiar desses apoios comunitários, como também na questão da majoração dos investimentos. E, portanto, isto tudo tem acontecido e de uma manifesta falta de responsabilidade, que eu acho que a expressão tem de ser esta, de quem tinha a obrigação de o fazer. E agora ouvimos falar, anunciar, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, a decisão de constituir uma NUT 2 para a Península de Setúbal. Naturalmente que, dito assim, e se não tivesse este histórico, naturalmente que nós acharíamos que era muito positiva esta declaração e esta iniciativa. Nós temos muitas dúvidas sobre se esta declaração não se enquadra exatamente no período eleitoral em que já estamos.
volto a repetir, se o Sr. Primeiro-Ministro fez estas afirmações com a convicção e a determinação de, até ao dia 1 de fevereiro, até ao próximo dia 1 de fevereiro, de propor na Comissão Europeia a criação da NUT 3 e da NUT 2, porque só assim é que faz sentido, não é? Naturalmente que nós nos sentimos satisfeitos. Agora, temos muitas dúvidas que, pelo histórico que é conhecido, temos muitas dúvidas que isso venha a acontecer. E a questão, e também sabemos que a acontecer agora, as repercussões só terão efeitos a partir de 2027. E a questão que se coloca hoje para os municípios e para as empresas é a de saber como é que este governo e o próximo que vier, como é que vão ressarcir este território das penalizações que têm sido feitas entre 2013 e 2021 e agora desde 2021 até 2027. Naturalmente que nós não podemos deixar de chamar a atenção para esta situação, porque no quadro da área metropolitana, este território, enquanto de NUT 3, área metropolitana, e NUT 2, área metropolitana, este território não entra no quadro da coesão, não? Porque na avaliação que tem sido feita, o nível médio de desenvolvimento deste território é superior à média europeia. E, portanto, sendo superior à média europeia, não beneficia, como os outros territórios, portanto, dos tais fundos de coesão majorados. No entanto, também sabemos que dentro da área metropolitana nem todos os territórios são equiparados em termos de desenvolvimento, porque no caso da Península de Setúbal, dos municípios da Península de Setúbal, é por demais evidente esta situação de desenvolvimento a várias velocidades, sendo que a Península de Setúbal é a que tem esse nível de desenvolvimento menos acentuado. E por isso, volto a repetir, é fundamental saber, não é, como é que este governo, ainda que está em funções, e o próximo governo que vier a ser constituído depois das eleições de 30 de janeiro, vai resolver este problema que nós não deixaremos de acentuar e de reivindicar, naturalmente, da parte dos governos, esta necessidade de investimento. Queria, finalmente, referir aqui as declarações que a senhora Comissária Europeia, Elisa Ferreira, numa entrevista que concedeu ao jornal setubalense, a determinada altura dizia que, de facto, se justifica, pelos dados que são conhecidos, um plano de desenvolvimento para a Península de Setúbal. E depois veio a dizer, não se querendo referir exatamente a Portugal, veio a concluir que, nestes casos, cabe aos governos nacionais colocar as questões junto da Comissão Europeia para que se encontrem as soluções para que estes territórios não continuem a ser preteridos como tem acontecido até agora. E, portanto, é isto que nós exigimos que o governo português tome medidas que já devia ter tomado há mais tempo, como eu referi. E, portanto, esta é a exigência que hoje está em cima da mesa, colocamos aqui, mais uma vez, em cima da mesa, e que justifica também o facto de nós hoje estarmos aqui. Obrigado. Muito obrigado, André Martins. Passo agora a palavra a Álvaro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar também aqui os meus camaradas presidentes dos municípios da região, que, de facto, têm sido dos municípios mais consequentes, mais atuantes e mais persistentes nesta luta pela clarificação e pela atribuição deste estatuto de uma nova NUT na Península de Setúbal.
E eu, mais do que parafrasear aquilo que já foi dito, sublinharia alguns aspectos e faria aqui um aditamento que também me parece importante, dada a natureza e a especificidade de muitos dos nossos territórios na Península de Setúbal, no âmbito da AME. A primeira asserção é que, de facto, fala-se que estamos numa década do maior volume, do maior afluxo de fundos europeus para o país, mas que, contraditoriamente, pode vir a ser a década de menor investimento na AMEA. E isso, para os municípios da Península de Setúbal, já têm sido negativamente tratados, dados os seus indicadores de desenvolvimento, ficam naturalmente com preocupações acrescidas face àquilo que se avizinha no 2030, que com esta redução do financiamento disponível e também da percentagem de financiamento, vai exigir um permanente esforço acrescido, não só aos autores públicos, mas sobretudo também aos atores privados da região, afastando muitos do acesso a fundos estruturais de investimento europeus. As dificuldades, obviamente, serão maiores para um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, que é determinante no emprego e no desenvolvimento da região. As grandes empresas são fundamentais, mas é determinante. E estão cá sempre. E são estas que vão, de facto, possivelmente ter maiores dificuldades, exigindo-lhes a mobilização de recursos próprios com um esforço maior do que é feito noutros concelhos e noutras regiões aqui ao lado. De facto, sublinha-se este aspecto também da ausência de mecanismos de financiamento direcionados a esta mitigação destas assimetrias intrametropolitanas, como já aqui foi falado, e interregionais face aos municípios vizinhos da AMEL. Depois, uma questão que é particularmente cara a Palmela, e gostaríamos também de chamar a atenção, e disso demos nota da nossa pronúncia, mas creio que todos estão de acordo com isto, é que constatamos também, neste quadro, uma ausência de referência ao FEDER, quer no quadro do Plano de Desenvolvimento Rural, quer no instrumento DLBC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, no âmbito de uma abordagem líder, e da gestão de multifundos deste instrumento de base local, que esteve inerente ao período de programação do Portugal 2020, e isto também põe em causa respostas locais e intervenções de maior proximidade que são promovidas pelas agências de desenvolvimento locais. Neste contexto pandémico e pós-pandémico, creio que isto já justifica a continuidade desta abordagem junto das comunidades e dos seus territórios. E a este propósito, quero relembrar também a forma como a Península tem sido, eu diria, destratada, e a ausência da NUT, pela qual fomos pugnando ao longo destes anos, teve também impactos negativos, a não ser invertido, esta situação poderão agravar-se, que é situações caricatas, como termos, por exemplo, freguesias como Marateca e Poceirão, que não são consideradas rurais, ou como freguesias que tinham o estatuto de desfavorecidas, que deixaram de ser, por causa desta inexistência desta unidade estatística a fazer jus aos indicadores que efetivamente são sentidos na Península. Portanto, neste quadro, mais do que a pronúncia que já fizemos, que era uma formalidade que felizmente obteve também nos pontos fundamentais unanimidade na área metropolitana de Lisboa, faz todo o sentido que os municípios da Península não só denunciem este quadro que não nos agrada,
e, sobretudo, que questiona que percurso é que vai ser feito, e, em particular, também até dia 1, eu atrever-me a dizer, gostaríamos de ser ouvidos. Gostaríamos de ser ouvidos pela tutela, pelo Ministro que tiver a tutela e também pelo seu Primeiro-Ministro, para que, até neste quadro de construção da nova NUT, tivesse em consideração aspectos muito específicos dos nossos territórios, que, sendo específicos, têm um denominador comum e que têm que ser tidos em consideração também nesta matéria, como estes aspectos do mar, da ruralidade, etc, etc. É óbvio que irão existir objetivos políticos, agora vamos chamar-lhes assim, já não é prioridades de investimento, também para algumas áreas destas específicas. Mas, desaparecendo esta outra dimensão de afetação de fundos pelas agências de desenvolvimento local, etc., são, sobretudo, as empresas, as pequenas e médias empresas e os atores privados da região, que também vão ficar com um esforço maior de recursos próprios e vão naturalmente perder em competitividade face a outras regiões em redor da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, era sobretudo isto que gostaria de aditar, sublinhando e subscrevendo aquilo que já foi dito pelos restantes presidentes. Muito obrigado, Álvaro. Passamos agora a questões, reforçando aqui que é importante que estes números fiquem presentes. Aquilo que se prevê, se o atual acordo de parceria vier a ser assinado, é para a região de Lisboa um decréscimo de 817 para 381 milhões de euros no programa regional, portanto menos 436 milhões do que aquilo que foi o programa operacional de Lisboa 2020. Importante reforçar aquilo que o Álvaro agora também aqui disse. Nós temos, de facto, muita preocupação, nós, enquanto autarcas, no quadro de responsabilidade, daquilo que temos, das respostas que temos que dar às nossas populações, naquilo que é o investimento público, e, portanto, há uma grande preocupação nossa pela dificuldade em podermos implementar um conjunto de operações, de projetos, que muitas das vezes estão entroncados também nesta iniciativa e nestes mecanismos financeiros, dando-vos como exemplo que aquilo que estará definido, se assim continuar, para o Pacto de Desenvolvimento Urbano da área metropolitana são 47 milhões de euros, só para se ter uma ideia, para os 18 municípios, para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o que significa que os equipamentos de proximidade, a regeneração urbana, terão este montante para os 18 municípios e aplicando-se aquilo que tem sido, de certa forma, um consenso entre os 18 municípios do sistema de perequação. Há municípios que terão no horizonte de 7 anos do próximo quadro comunitário cerca de 200 ou 300 mil euros para fazer regeneração urbana e equipamentos de proximidade em termos de candidaturas a fundos comunitários. E muito importante também, como aqui foi referido, é muito difícil muitas vezes explicar à iniciativa privada, aos nossos micro, pequenos e médios empresários, que não concorrem em igualdade de circunstâncias com qualquer outro do resto do país. São 40% a taxa de comparticipação, é um facto, o que exige, do ponto de vista de capitais próprios, 60%. E se descermos aqui um bocadinho para o litoral alentejano, nós subimos um bocadinho para o oeste, passa a 85%, com muito mais volume de verba disponível, também na competitividade e inovação. E é muito difícil explicar e é muito difícil irem a jogo com estes montantes. E, portanto, é este quadro que nós temos e que, obviamente, conforme os 4 acabamos por referir, obviamente não só não estamos de acordo, como faremos aquilo que estiver ao nosso alcance e aquilo que está ao nosso alcance também é esta conferência de imprensa para sinalizar isto, para que esta questão seja revertida e que, pelo menos, se encontre ao longo deste próximo quadro comunitário, mecanismos de compensação para que estes municípios, estes territórios, mesmo da área metropolitana, que inclui a Península de Setúbal, mas também muitos da coroa norte da área metropolitana, possam ter mecanismos de compensação para terem aqui alguma equidade também para aquilo que são os municípios vizinhos de outra NUT, para além da área metropolitana de Lisboa. Mas agora passo para o lado de lá, que é importante para qualquer pergunta que possa surgir da parte dos senhores jornalistas. 2 ou 3 questões. Em primeiro lugar, perguntar porque é que falam muito no contexto da área metropolitana de Lisboa, sendo que a Península de Setúbal está integrada na área metropolitana de Lisboa e dependente dos fundos comunitários daí, quando de facto há uma realidade diferente em termos globais da Península de Setúbal. Portanto, isso é um aspecto.
Gostava de perguntar também ao André Martins, quando diz que não acredita que o Primeiro-Ministro formalize de facto esse pedido para a constituição da NUT 2 até 11 de fevereiro, gostava que ele concretizasse um pouco mais porque é que não acredita, o que é que o leva a fazer essa afirmação. E por último, gostava de saber se estas reivindicações que aqui apresenta hoje para uma redefinição dos apoios e das compensações à Península de Setúbal poderão ser definidas ainda pelo atual Governo ou já só na próxima legislatura. E é isto. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Tenho também algumas. Francisco, se calhar fazemos todas. Okay. Antes de mais, gostava que esclarecessem se o período para as câmaras municipais, para os municípios darem parecer, se terminou na terça-feira, que foi isso que entendi, e se assim foi. A segunda pergunta era se houve alguma tentativa da parte destes 4 presidentes de Câmara, destes 4 municípios, para que os outros municípios da Península também participassem numa ação conjunta, ou se não houve e partiram logo para estes 4. Segundo, perguntar se está cada vez mais evidente o prejuízo para a Península de Setúbal de pertencer à área metropolitana de Lisboa no quadro das NUTs, porque é que estes 4 presidentes e a força que os representa, que os apoia, continua a defender que a Península de Setúbal tem que estar na área metropolitana de Lisboa e não é admitida uma situação diferente em que, por exemplo, a Península de Setúbal não esteja na área metropolitana de Lisboa quanto à NUTS, mas que esteja na Autoridade de Transportes e noutras, uma situação diferente da que existe atualmente. Porquê é que não admitem esse caminho? Muito obrigado. Eu vou, depois, entretanto, fazer aqui umas respostas, mas passo depois pela ordem, apesar de haver aqui uma questão muito direta ao André Martins, mas passaria pela mesma ordem das intervenções para, obviamente, completarem, acho que todos nós nos completamos, aquilo que eu posso responder e aquilo que sei sobre a questão que foi colocada da área metropolitana de Lisboa, e uma questão genérica, e esta que também foi colocada pelo Francisco Alves Rito, de certa forma mais concisa sobre esta realidade da AML, e a realidade distinta que representam estes. Em primeiro lugar, dizer 2 notas. A realidade de coesão interregional, e olhando para isto no quadro que estamos hoje, não se reflete apenas na Península de Setúbal, reflete-se também, se nós olharmos para os números daquilo que é o desenvolvimento económico dos vários municípios, encontramos exemplo de Sesimbra, Palmela, Setúbal e Seixal, exemplos como o caso de Mafra, como o caso de Vila Franca de Xira, como o caso de Louros, que estão exatamente nos mesmos níveis de desenvolvimento e que são muito, eu costumo dizer isto, muito em tom de brincadeira, mas muito a sério, muitas vezes são prejudicados por aquilo que são aquele núcleo de 3, 4 municípios que começa em Lisboa, passa por Oeiras, passa novamente por Cascais e acaba em Sintra, que são aqueles que, de certa forma, prejudicam os números desta NUT 2 e que nos levam, obviamente, para sair de uma zona de convergência, mas também, como podem ver, isto até foi um colega nosso da Margem Norte que fez, basta olharem para aqui, no horizonte dos últimos 20 anos, para perceberem que a área metropolitana de Lisboa, e eu já vou responder depois à questão em concreto, vem decrescendo e está neste momento ao nível do país. Portanto, o motor, um dos principais motores do país, que era a área metropolitana de Lisboa, o que teve ao longo de 20 anos foi este decréscimo. Enquanto as outras mantiveram com altos e baixos. E, portanto, quando se disse que a coesão, e é um facto, aqui há mais coesão, estão mais próximos uns dos outros, mas não foi feita com o crescimento das outras regiões, foi feita, obviamente, com o prejuízo da área metropolitana. Mas, respondendo à questão em concreto, a nossa perspectiva assenta em 2 questões distintas. Primeiro, houve uma decisão do governo PSD-CDS, em 2013, de fazer corresponder, que era uma coisa que não é obrigatória, portanto, claramente que isto fique, de uma vez por todas, claro perante todos, não é obrigatório fazer corresponder unidades territoriais a unidades administrativas, a unidades estatísticas, neste caso, a unidades administrativas. Portanto, houve uma opção, à época do governo do PSD-CDS, contrária também àquilo que era a visão, e desculpem-me agora dizer, portanto, da CDU no sentido mais lato, não apenas das câmaras municipais que representavam, fazer corresponder essas unidades estatísticas a unidades administrativas, nomeadamente com a criação das comunidades intermunicipais e, no caso de Lisboa e do Porto, das áreas metropolitanas. Portanto, foi essa a questão. As NUT 3 hoje correspondem, como sabem,
às comunidades intermunicipais. No caso do Porto, corresponde à área norte, é um caso inverso àquilo que nós temos em Lisboa, e, portanto, logo aí houve uma decisão, que eu acho que errada, portanto, não há nenhuma obrigatoriedade de critérios europeus que obriga que haja esta correspondência entre unidades estatísticas e unidades administrativas, e já agora dizer também, entre parênteses, que se houver a criação de uma NUT 2 ou NUT 3, ou melhor, NUT 3 mais NUT 2, terá que haver também uma redefinição clara da Lei 75 de 2013, portanto, porque não vai haver uma correspondência, salvo melhor opinião, e nós não a defendemos. E não defendemos porquê? Porque vemos a área metropolitana não como uma unidade territorial ou administrativa, mas como um passo significativo para um processo regional. É isto. Portanto, não façamos aqui de uma coisa que diz respeito a fundos comunitários e a unidades estatísticas uma diferença para um contexto que é muito mais amplo, muito mais lato. Em nossa opinião, aliás, conforme temos defendido, num sentido muito amplo da regionalização, mas particularmente no caso da área metropolitana de Lisboa, temos defendido que se devia ir muito mais longe naquilo que são as competências da área metropolitana de Lisboa em termos e que está constitucionalmente consagrado como autarquia local. Portanto, para nós, a área metropolitana de Lisboa deve funcionar quase como uma região e deve ser este o caminho. Não temos nenhum problema em que a área metropolitana seja a Autoridade Metropolitana de Transportes, não temos nenhum problema que a área metropolitana seja uma autoridade, um governo regional que faça a gestão dos equipamentos educativos, contrariamente a esta descentralização que remeteu para os municípios esta responsabilidade, e, portanto, é nesses dois quadros e nesses dois patamares que vemos, portanto, não confundindo aqui questões que têm a ver com unidades estatísticas, que por um lado são importantes de perceber para o desenvolvimento de cada um dos territórios, e por outro importantes porque são elas que fazem corresponder as regras dos financiamentos comunitários àquilo que é uma organização do país, do ponto de vista de atribuições e competências. E, portanto, pondo isto desta forma clara, a verdade é que também ao longo deste processo mais recente, nesta reivindicação que tem sido feita pelos vários municípios e pelas forças vivas da região, para a reposição da NUT 3, que não é suficiente, já agora também todos sabemos, isto é um claro, repor a NUT 3 não é suficiente para ter acesso a uma diferenciação de fundos comunitários, era preciso integrar esta NUT 3 noutra NUT 2 que não fosse a área metropolitana de Lisboa, portanto isto é claro, que poderia ser Alentejo ou Centro, não há outra hipótese, particularmente Alentejo, era o que fazia mais sentido, não é? Não significaria isso, portanto, que com a criação desta NUT 3, como eu disse, que houvesse a resolução do problema. Mas sempre também nos foi, e acho que aqui todos, se calhar com exceção do André Martins, que não estava em exercício de funções, no conjunto de reuniões que fomos tendo tido ao longo do mandato passado com o Governo e com a tutela da coesão territorial, muitos entraves foram colocados a esta questão de criar uma NUT 3 ou uma NUT 2, e particularmente por dois motivos. Primeiro, porque indicavam que seria necessária uma cisão na área metropolitana de Lisboa. E segundo, porque esta cisão da área metropolitana de Lisboa, na nossa opinião, e conforme também confrontámos na altura ao Governo, e que hoje aparentemente reconhecem esta nossa posição, não há nada que obrigue o Governo a seguir uma correspondência entre unidades estatísticas com unidades administrativas. E, portanto, para nós isto era um não assunto. Portanto, basta alterar, e obviamente, aquilo que foi preconizado em 2013. Quanto às questões se o Governo vai a tempo de alterar, há aqui duas dimensões ainda. O acordo de parceria não está assinado. E, portanto, para nós, parece-nos todo óbvio, por aquilo que são os critérios e por aquilo que são os dados que temos hoje, que ainda vamos a tempo de colmatar algum desequilíbrio que existe na distribuição destes fundos. O Joaquim Santos há pouco referiu, no quadro nacional, a região vai representar 3,9%, 1,9%, não é? 3,9%, mas nos programas regionais, nos montantes dos programas regionais, corresponde a 1,9%, se formos só para os montantes que estão definidos para os programas regionais. Portanto, ainda vamos a tempo, salvo melhor opinião, de poder... aliás, é uma das questões que eu acho que tem que estar em cima da mesa, é não haver nenhuma assinatura do acordo de parceria sem que haja um novo governo e que esta questão não possa ser discutida e ponderada também com os municípios. Foi a pronúncia que fizemos também no quadro da área metropolitana de Lisboa. Segunda última nota, se os outros municípios da região... Bom, de facto não. Portanto, não contactámos outros municípios. Já agora dizer, esta era uma matéria que tem sido acompanhada, como sabem, do ponto de vista regional
e uma posição que tem sido concertada entre a Associação de Municípios da região de Setúbal e, portanto, entre todos nós. As eleições na Associação de Municípios vão ocorrer, se tudo correr bem, é o que tudo indica, no dia 20 de dezembro. Aliás, eu, enquanto Presidente da Assembleia Intermunicipal, vou fazer hoje exatamente as marcações dessas mesmas eleições. Portanto, não havendo neste momento um espaço de discussão e de convergência, mas também não tendo o tempo e o timing necessário para o fazer, obviamente, a proximidade que nos une, como é normal, até do ponto de vista político, não seria compatível com fazermos aqui um conjunto de concertação, que muitas vezes é feita em sede da própria Associação de Municípios, mas acredito, não terei dúvidas nenhumas, que garantidamente, a maior parte dos municípios, para não dizer a totalidade dos municípios da região, se não for por questões meramente de afinidade política com o Governo, terão, obviamente, o lado da razão, e essa razão, obviamente, está do nosso lado. Joaquim Santos. De forma muito telegráfica, dizer que, portanto, aquilo que foi a consulta pública terminou no dia 30 de novembro, portanto, na terça-feira da outra semana, onde, portanto, nós fomos, portanto, também participámos, do ponto de vista daquilo que foi esta consulta pública, pronunciando de forma desfavorável e propondo a abertura, portanto, de um processo negocial que permita reforçar as verbas, ao contrário de as retirar, e também resolvendo a questão portanto, equitativa entre os municípios. E já agora também explicar uma coisa que normalmente parece que só a Península de Setúbal, ou só os municípios da região de Setúbal, é que têm indicadores, digamos, menores do que outros municípios da área metropolitana, mas isso não corresponde à realidade. Só Lisboa é que, de facto, a capital do país é que vem, portanto, vamos dizer assim, a desvirtuar um pouco aquilo que é a média dos indicadores de todos os municípios, sendo que os indicadores, por exemplo, eu há pouco referi a Odivelas, têm indicadores até inferiores ao próprio concelho do Seixal. Portanto, e Odivelas está na margem norte e o Seixal está na margem sul. Portanto, é para dizer que, de facto, há um conjunto de municípios na envolvente de Lisboa que têm indicadores semelhantes a outros municípios que têm acesso a fundos europeus em maior dimensão e com maiores taxas de financiamento, quando nós, por estarmos na capital do país, somos, eu diria, portanto, influenciados portanto, estatisticamente, pela grande dimensão que tem a capital do país. E isso devia ser corrigido e é isso que nós estamos a exigir. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Santos. André Martins. Obrigado. Queria, em primeiro lugar, referir-me à questão do porquê de nós termos esta avaliação, que não é só nossa, da situação da Península de Setúbal relativamente à área metropolitana de Lisboa e porquê que nós continuamos a insistir em ficar na área metropolitana de Lisboa. Muito simplisticamente, digamos assim. Não é? Por um lado, porque é importante ter uma área metropolitana forte e Lisboa é a capital do país e, portanto, uma área metropolitana forte é muito importante na relação também que temos, que Portugal tem com os outros países e, portanto, na relação com outras áreas metropolitanas. Ter uma área metropolitana forte é fundamental também para termos o peso necessário para o desenvolvimento desta região, onde se concentra perto de 3 milhões de portugueses, não é? De pessoas, não é? Isto por um lado. Por outro lado, porque se nós verificarmos os municípios da Península de Setúbal, as pessoas que vivem na Península de Setúbal, na sua esmagadora maioria, trabalha em Lisboa. Desloca-se todos os dias de Setúbal, dos municípios da Península de Setúbal para Lisboa. E há aqui uma dependência também, ou uma interdependência, não é? Que não é de suma menos importância. Nós não temos os trabalhadores da Península de Setúbal não se deslocam para o litoral alentejano ou para outra zona qualquer do país, deslocam-se exatamente para aqui. E, portanto, este território é um território onde há atividade económica e onde há interdependência. E é nesse sentido que, politicamente, também consideramos que é fundamental dar força, haver solidariedade, naturalmente, não é? Mas que ela seja recíproca. Mas, neste caso, em concreto, do que se trata é de quem decide políticas ter em conta estas diferenças que são reconhecidas por todos. Provavelmente, dos municípios da Península de Setúbal, Setúbal, exatamente, o município de Setúbal, é aquele que
tem uma relação de, digamos assim, de exportação e importação de mão de obra, não é, equilibrada, não é? Todos os outros municípios da Península de Setúbal estão, os seus trabalhadores e as atividades económicas dependem em grande medida daquilo que se passa na margem norte, portanto, da área metropolitana. Esta é uma razão que, do meu ponto de vista, justifica bem esta decisão de continuarmos na área metropolitana. E até porque nós pensamos que, como eu já referi, a questão da força, da unidade, da solidariedade, de ter uma região forte, porque é nisso que nós apostamos também. Infelizmente, a área metropolitana de Lisboa é um híbrido, não é? Porque o que nós defendemos é que a área metropolitana de Lisboa possa vir a ser uma região, não é? E, portanto, com toda a autonomia em termos de projeto de desenvolvimento, de financiamento e autonomia política também, como acontece com as outras autarquias. Agora, relativamente à questão do porquê de não ter dúvidas, melhor dizendo, relativamente às declarações do Sr. Primeiro-Ministro, quando agora fez uma visita a uma unidade industrial aqui da Península de Setúbal. Há várias razões. Entre elas, como eu já disse, porque desde 2015 que o Sr. Primeiro-Ministro se podia ter pronunciado e ter tomado medidas no sentido de alterar esta situação. 2015 até 2021 são 6 anos sem dizer nada sobre isto. Por outro lado, também sabemos que vários ministros deste Governo se têm pronunciado sobre a necessidade, a importância e a urgência de criar uma NUT 3. Era disso que nós estávamos a falar. Naturalmente que é necessário depois criar também a NUT 2. Mas o primeiro passo era, de facto, criar uma NUT 3. Nós sabemos que os municípios, a Associação de Municípios, a Associação Empresarial e outras organizações já pediram uma reunião ao Sr. Primeiro-Ministro. E ele, para além de não receber, nunca se pronunciou até hoje sobre esta questão da importância ou não importância das NUTs. Por outro lado, também sabemos que em 2019 o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, podia ter tomado esta iniciativa que já iria ter consequências neste novo quadro comunitário e não o fez. E, portanto, agora, em campanha eleitoral, queiramos nós ou não, é um facto. Em campanha eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro veio à Península de Setúbal e declarou que a Península de Setúbal vai ter uma NUT 2. Naturalmente que nós, se isso acontecer, é o melhor que pode acontecer à Península de Setúbal. Sobre isso não haja dúvida nenhuma. Agora, nós temos as nossas dúvidas sobre isso. E porque a questão, feita de uma forma séria, é que primeiro se cria uma NUT 3, faz-se a avaliação e a caracterização da situação neste território e, a seguir, é que se cria a NUT 2 para que a NUT 2 reflita em termos dos apoios comunitários, não é? Seja na quantidade dos fundos a disponibilizar, seja na diversidade dos projetos que podem ser integrados nesses financiamentos, seja na majoração dos financiamentos, não é? E, portanto, só nessa altura é que, do nosso ponto de vista, fará mais sentido propor a criação da NUT 2, sendo que ela é fundamental para que a Península de Setúbal possa vir a beneficiar dessas novas condições. E, portanto, é tudo isto que nos leva a duvidar deste pronúncio que, como eu já referi, se o Sr. Primeiro-Ministro conseguir, até ao dia 1 de fevereiro, colocar a questão na comunidade, na Comissão Europeia, e, ao mesmo tempo, conseguir inscrever a NUT 2, a NUT 3 e a NUT 2, naturalmente que a Península de Setúbal e nós todos ficaremos muito satisfeitos, não é? Mas nós não andamos aqui há dois dias, andamos aqui há mais tempo, acompanhamos toda esta dinâmica da política, das posições de todos os agentes políticos e, naturalmente, é nesse sentido que eu digo que temos estas dúvidas, não é?
Pronto, eu creio que era esta a questão. Eu queria só um esclarecimento em relação a esta matéria. Aliás, o Francisco Jesus Jardim falou em várias possibilidades da NUT 2, mas não falou na possibilidade da NUT 2 exclusivamente da Península de Setúbal. Portanto, eu pergunto se esse cenário não é esse cenário que está em cima da mesa, a criação de uma NUT 2 e NUT 3 para os 9 municípios da Península de Setúbal. André, essa ficha só um bocadinho. Queres que eu diga? Sim, sim. Não, a questão é o seguinte, nós sempre temos vindo a defender, em primeiro lugar, a NUT 3, como eu já referi, é em função da avaliação dos resultados estatísticos que acontecerem, que se fizerem da NUT 3, não é? Para os efeitos estatísticos, não é? E que depois será importante criar a NUT 2 para que a NUT 2 reflita, em termos de fundos comunitários, aquilo que é a realidade que os dados estatísticos andam a transmitir. E, portanto, a NUT 2, naturalmente, que é fundamental ser criada, não pode ser a NUT 2 da área metropolitana, porque o nível de convergência não é o mesmo. Agora, é necessário ser criada. Mas nós, essa questão, sabendo que ela tem de estar na agenda, não é? Mas era uma questão a seguir, para nós, não é? Agora, quando o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que vai criar uma NUT 2, não disse nada ao longo deste tempo todo, nunca ouvimos falar da NUT 3, mas vem dizer que vai criar uma NUT 2, pronto, as dúvidas são estas, não é? Deixa-me perguntar de outra maneira. Pode-se criar uma NUT 2, Península de Setúbal, por hipótese, sem criar a NUT 3? Ou seja, eu deixo essa questão ao Sr. Primeiro-Ministro, porque se ele conseguir fazer isso, nós ficamos todos satisfeitos, naturalmente, não é? Temos de ficar. Se calhar, quando o Primeiro-Ministro anunciar a NUT 2, está de se for a criação de uma NUT 3 também, digo eu. Pode ser essa a interpretação. Walter, deixa só também relocalizar aqui a questão. Nós andámos durante anos, e eu mais diretamente nos últimos 4 com os meus colegas, num conjunto de negociações e de reuniões com o Governo sobre a questão da NUT 3. A verdade é esta e, portanto, com toda a frontalidade, mais uma vez, da nossa parte, colocámos sempre como condição, e, portanto, não a escondemos, que dessa criação da NUT 3 não deveria resultar uma cisão da área metropolitana de Lisboa, do ponto de vista daquilo que são as atribuições e competências de uma entidade regional que nós concordamos em fazer parte dela. E, portanto, se a NUT 3 dará lugar a uma NUT 2, especificamente, se a NUT 3 integrará outra NUT 2 existente, no caso do Alentejo, ou se a NUT 2 a criar engloba não apenas os municípios da Península de Setúbal, mas também toda a coroa norte da área metropolitana de Lisboa, é uma discussão que não se fez. Nunca se fez. Portanto, como disse o André Martins, o fundamental neste momento era avançar-se para a criação da NUT 3, porque é ela que nos dá os resultados estatísticos para perceber qual é que é, de certa forma, o posicionamento que aquele território terá em termos de fundos comunitários. Se depois vocês conhecem casos similares, portanto, mesmo aqui no Oeste, a CCDR, que é uma entidade administrativa também, tem os municípios da área metropolitana de Lisboa, como tem os do Oeste, e, portanto, fazem parte, obviamente, de outra NUT, e fazem parte de NUT 3 e 2, apesar de, administrativamente, terem também uma entidade, que é a CCDR, que, de certa forma, faz a gestão dos fundos comunitários destas várias NUTs. Bom, portanto, resumindo e concluindo, para nós é importante que haja NUT 3. Se houver NUT 2 em simultâneo, melhor ainda. Não é? Melhor ainda, portanto, no essencial é a consequência para que daqui a 10 anos, a 7 anos, para ser correto na linguagem, nós possamos vir a almejar ter uma comparticipação, quer em montantes, quer em percentagem de fundos comunitários diferente daquela que temos hoje. Realista, assertiva, em função com a imagem e características da região. Neste momento, se ela é estritamente da Península de Setúbal, que eu faço um parênteses, e eu acho que o Joaquim Santos já o referiu até com veemência, nós não somos divisionistas, que também sejamos claros, apesar de estarmos na Península de Setúbal. Nós, da mesma forma como achamos que os municípios da margem norte também olham para esta necessidade da Península de Setúbal, nós também olhamos para a necessidade da margem norte, nomeadamente aqueles que estão na coroa. Portanto, se for Península de Setúbal, mais os municípios da coroa norte, deixando apenas uma centralidade em redor da cidade de Lisboa. Para outra NUT 3. Para nós é irrelevante. Agora, o que é certo e o que é claro é que isso nunca foi discutido. E não sendo discutido,
para nós também, de certa forma, foi com muita surpresa que ouvimos do Primeiro-Ministro, recentemente, numa grande empresa, se não a maior do país, aqui na região, mais concretamente em Palmela, dizer que em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, vai-se propor a criação da NUT 2. Quando nós dizemos que é preciso reunir, nós precisamos também de saber, mas qual? É sobre a Península de Setúbal só? É a Península de Setúbal com os da Coroa Norte? Não sabemos. O que achamos é que é muito difícil, na nossa opinião, e eu não quero dizer, não ponham estas palavras, porque não é isso que quero dizer, que isto seja um mero número político, não é isso que eu quero dizer, porque o que nós queremos é resolver o problema. Achamos muito difícil, de uma discussão que se leva há anos, com avanços e recuos, com muitos entraves do ponto de vista do Governo, que agora, de um momento para o outro, a um mês e uns dias da decisão que tem que se ter em Bruxelas, se é NUT 3, se é NUT 2, se vir anunciar que é uma NUT 2 que ainda nunca se colocou junto dos municípios, junto das forças vivas, que seria desta forma. Nós não estamos a dizer que não seja. Se conseguir fazê-lo, que é simultaneamente uma NUT 3 e uma NUT 2, para nós é o melhor dos cenários, garantidamente. Agora, achamos muito difícil, mas queremos acreditar que é possível. E queremos contribuir para a solução. E queremos contribuir para a solução. Queremos ser ouvidos. Mas também sejamos, vamos lá ver, Como é que isso o momento, se faz, para além desta questão que aqui colocamos, que é esta, não esquecer a outra dimensão, e é esta que nos trouxe aqui hoje. Esta é uma preocupação para o futuro, e que tem que ser resolvida de uma vez por todas. Mas a preocupação que nos trouxe aqui hoje é que vamos continuar mais 10 anos, não apenas a não ter uma compensação também de convergência regional e convergência com outros municípios com as mesmas características e dimensões, ou outros territórios, mas vamos adensar ainda mais os problemas se não houver essa convergência do ponto de vista de outros instrumentos financeiros ou do próprio Acordo de Parceria 2030. Alva. Fundamental é isto. Muito bem. Só perguntar porque é que é tão difícil, porque é que julgam que é tão difícil, se houver vontade política de fazer, de definir a NUT 3, é porque não há tempo para redefinir, portanto, essa unidade territorial estatística da NUT 3? Não, vamos lá ver. Passo a passo. O NUT 3 define administrativamente um território que depois vai... Em termos estatísticos, nós neste momento não temos NUT 3 na Península de Setúbal, como sabem. Apesar de termos números, não é? Temos números que é o acumulado dos municípios, de certa forma. Não é? Mas não temos números estatísticos em função da NUT 3. E, portanto, é importante, para que haja NUT 2, é importante que haja uma NUT 3 ou o somatório de NUT 3. Portanto, para se perceber, a NUT 2 ou é o resultado de uma NUT 3 ou o resultado do somatório dos números das várias NUT 3 que compõem, como é o caso, obviamente, com exceção da área metropolitana de Lisboa, do resto do país, ninguém tem uma realidade igual à área metropolitana de Lisboa, não é? Portanto, o Norte, como sabe, tem várias NUT 3, o Centro também, o Alentejo também, e o Algarve só tem uma, portanto é a mesma, não é? Portanto, penso que é assim. O Algarve só tem uma também, não é? É NUT 2, NUT 3 em simultâneo. E, portanto, é importante que haja uma NUT 3. Eu acho difícil, mas não estou a dizer que é impossível, portanto, mas gostava de saber se é possível, e nós não sabemos a não ser as declarações, que também é importante que saibamos, não é? Até para que nós também possamos ser parte da solução, e queremos sê-lo. Mas como é que nós conseguimos justificar uma NUT 2 sem ter uma NUT 3 com os dados estatísticos que nos digam que aquela NUT 2 pode ser criada? Se houver um passo de mágica, bom, nós estamos cá para ajudar, garantidamente. Não deixamos de achar estranho, portanto, que de um momento para o outro, sem nunca ter sido colocada esta possibilidade, porque o que foi verificado e que foi discutido da nossa parte, aliás, e da parte de outros agentes económicos também, de outras empresas e organizações também do território da Península de Setúbal, foi sempre a necessidade de termos uma NUT 3. E que depois a encaixássemos, ou criássemos uma NUT 2, ou a encaixássemos para efeitos de fundos comunitários numa existente, numa NUT 2 existente, que não a área metropolitana de Lisboa. Pronto. E que não levasse à cisão das competências e atribuições da área metropolitana. Portanto, o que obriga a não fazer corresponder uma unidade administrativa a uma unidade territorial. Portanto, isso para nós, isso é possível. Legalmente é possível. Portanto, sem qualquer complicação do ponto de vista da União Europeia. Mas, como disse, é a primeira vez que ouvimos, foi recentemente, esta questão de Setúbal ser simultaneamente... Quer dizer, o Primeiro-Ministro o que disse, eu não sei outras palavras, foi que Setúbal iam propor que Setúbal fosse uma NUT 2. Parte do pressuposto para ser uma NUT 2 tem que ser uma NUT 3, isso não há. Isso é uma regra 3 simples. Pronto, mas achamos que foi... O momento também é propício, não é? Eu diria eu, mas...
nós também já estamos habituados a estas coisas da política, não é? Portanto, quando somos até nós, mesmo em campanha eleitoral, apesar de, acho que todos nós nos reconhecem, apesar de outras simpatias políticas, não é pela falta de responsabilidade e de seriedade, muitas vezes, até admito que somos penalizados muitas vezes por isso, não é? Não prometemos mais do que aquilo que podemos cumprir. Muito bem, não sei, Joaquim, André, Álvaro, não sei se há mais questões. Não havendo, agradecer a visita a Sesimbra. Como sabem, Sesimbra tem sempre sol quando recebe visitas e, portanto, é bom sinal. Estamos aqui à beira-mar, portanto, mais uma vez, obrigado a todos e um bom resto de quinta-feira.